Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, hoje à distância, Luís Marques e Rui Pego. Vamos começar, como é habitual, pelos mídia, dar uma volta pelos mídia, e eu começava aqui pelo desfecho do processo do príncipe Harry contra o Sun, o The Sun, contra Murdoch, e Murdoch perdeu, vai ter que indemnizar, e fala-se em 8 dígitos, não é? Um número de 8 dígitos, portanto sempre acima de 10 milhões, abre aqui um novo paradigma naquilo que é a interpretação do que é a vida privada e do que é o resguardo da vida privada em relação aos média. Sim, é um facto. O que a sentença parece traduzir é que não são válidos todos os meios para seguir e acompanhar a vida das pessoas, digamos, de notáveis, ou enfim, as grandes figuras públicas. Porquê? Porque o Sun utilizou meios de escuta, detetives, toda uma panóplia. Uma coisa é as pessoas movimentarem-se no espaço público, enfim, com alguma exposição, e os jornais e os jornalistas aproveitarem isso. Outra coisa é realmente espionagem, e foi isso que foi feito, e portanto é uma sentença que eu acho que é muito bem aplicada. Bom, que se estende à mãe dele, à princesa Diana, inclusive. Bom, o que é extraordinário é que o jornal é penalizado por práticas que são abusivas e, claro, que são condenáveis, mas quando são os próprios a revelá-los, portanto, ninguém lhes vai à mão, não é? Exato, pois é. Quer dizer, eles passam a vida a revelar as vidas deles, a expor-se, portanto, publicamente nas suas atividades privadas e às vezes até quase íntimas, e não lhes acontece nada. Quando o jornal fazendo mal, é condenado. Bem, mas aliás, já tinha acontecido nos Estados Unidos com o Trump. O New York Times, para não ser condenado, chegou a acordo, exatamente com o Trump. Fez um acordo, fez um acordo e pagou, e foi bastante dinheiro. Não neste montante, mas bastante. Enfim, Não, mas aqui os meios são absolutamente intrusivos que eles usavam, não é? Quer dizer, vão para além daquilo que é razoável. Uma coisa é um bocado... Mas a Inglaterra sempre foi assim. Eu sei, mas quer dizer... Mas não é novidade. Abusam, não é? Luís Marinho. Eu tenho pouco a acrescentar aquilo que já disseram. Isto é um pouco aquela relação, de facto, das ditas figuras públicas. Muitas delas precisam e até combinam com os jornalistas para divulgar uma série de temas da sua vida, muitas vezes da sua vida privada, porque lhes convém, mas depois, quando as coisas descambam, entra-se em processos, enfim. Eu, obviamente, não concordo, aliás, é um tipo de imprensa sobre a qual tenho alguma repulsa, mas é esta relação estranha, de facto, entre figuras públicas e alguns meios de comunicação social, porque elas alimentam-se uns dos outros, não é? Portanto, é uma coisa estranha. E depois, quando a coisa de facto corre mal, lá vamos nós para processos e, normalmente, são os jornais que depois acabam por pagar, não é? Eduardo. Eu estou-me a lembrar agora de um caso que aconteceu cá, do ator, o Ângelo, não me lembro o resto do nome. Ângelo Rodrigues, não é? Pois, e que, enfim, eu hoje, quinta-feira, estava a vê-lo a dar uma entrevista já na televisão a explicar tudo o que tinha acontecido, não é? Portanto, desse ponto de vista, é verdade que as pessoas se expõem e depois, se calhar, ao princípio não... E o Ângelo nem é um caso extremo, há outros casos mais extremos do que esse, de pessoas que a partir do momento que descrevem as suas vidas pessoais, relações, portanto, íntimas com outras pessoas, expõem tudo nas redes sociais e até em órgãos de comunicação social. Isto é assim, é o que vivemos num momento de total exposição da vida, que a vida privada não tem quase valor nenhum. Não sei se vocês... Agora, isto não é caso único. Em Inglaterra, estas práticas da imprensa, chamada imprensa cor-de-rosa, ou sensacionalista, é muito antiga, não é? Tanto sim. Não é de agora, não é? Não sei se vocês seguiram
a audição da Sandra Felgueiras na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas. Eu vi, sim. Acho que não se pode dizer gêmeas agora, mas... Não? Mas acho que não. Acho que não crianças, se pode dizer. As crianças luso-brasileiras. E não são gêmeas? São. Mas parece que não se pode dizer. Eu ouvi uma pessoa que foi inquirida e que disse que não podia dizer. Bem, não percebi também. Mas não sei se seguiram. Ela explicou, no fundo, todo o processo de inquérito que usou na sua investigação, todo o processo de investigação que fez. Mas depois deixou-se cair muitas vezes na opinião, não é? Que me pareceu, se calhar, deslocado para o caso. Como é que vocês interpretam o desempenho da Sandra Felgueiras ali na Comissão de Inquérito? Eu vi uma parte, eu vi um resumo, não vi em direto, depois fui procurar e vi um resumo, e provavelmente escapou-me essa parte mais opinativa, não vi. Sim, tens razão que ela não há noutro momento, daquilo que eu vi, atenção, meteu ali, portanto, a opinião pessoal, mas na forma como ela descreve o trabalho jornalístico parece que é inatacável, não é? Portanto, sobretudo há ali um ponto que ela descreve bem e que é comprometedor, e enfim, aliás, isso justifica a investigação que está em curso, que é comprometedor para a Presidência da República, é o facto de ter havido comportamentos diferentes da Presidente da República em relação a todos os casos que foram relatados. Este não foi o único caso, não é? Portanto, essa é a parte, talvez seja novidade, para mim foi um bocado novidade, que é ela ter comprovado que outros casos de outras crianças com as mesmas circunstâncias foram relatados à Presidência da República e foi pedido apoio à Presidência da República. E só neste caso é que houve uma intervenção mais ativa. Isso aí, obviamente, é um pouco mais embaraçoso para o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Do resto, ela acho que esteve bem. Luís Marinho, perdemos-lo momentaneamente? Não, eu acho que aquilo que vi, ela escalpelizou realmente a forma como o trabalho se desenvolveu e deixou a presidência ali em maus lençóis, digamos, do ponto de vista comportamental, sobretudo naquela entrevista que já se tinha notado do presidente saber e depois fingir que não sabia. Pois, não é? essa parte é exato. Essa parte é Sim, aquela delicada, conferência de imprensa mas marcada. também não era preciso ir à Assembleia, porque toda a gente tinha percebido pela cara dele. Essa parte já era conhecida e portanto, não relevei isso. Para mim o mais relevante foi ela ter este dado, é que para mim foi novidade, pode até nem ser novidade, mas para mim foi novidade o facto de a Presidência da República ter tido outro tipo de solicitações de apoio noutros casos e o tipo de intervenção que teve neste foi diferente do que teve nos outros. Essa parte aí é que é embaraçosa. Luís Marinho, acho que já eu não sei se me estão a ouvir agora. Sim, estamos. O que eu estava a dizer há pouco, a minha posição em relação a isto é um bocadinho diferente. É assim, eu acho que os jornalistas chamados, num caso destes, em que vão, por causa de uma reportagem da qual são autores, portanto, é uma reportagem conhecida, que foi publicada, foi emitida, etc., etc., na minha opinião, se fosse eu que tivesse feito a reportagem, o que eu diria naquela comissão era o seguinte: aquilo que eu tenho a dizer está dito na reportagem. E porque perdemos-te outra vez, mas penso que era este o teu raciocínio. O que eu tenho a dizer está dito naquela reportagem, não tenho mais nada a acrescentar sobre o assunto. Mas neste caso, só para tentarmos recuperar aqui a ideia do Luís Marinho, mas neste caso parece-me que ela fez bem em ter detalhado o processo de investigação que montou com a sua equipa. Era para isso que a chamaram, para tentar, digamos, fazer a ligação entre as coisas, porque, afinal de contas, a única coisa que não me pareceu que ficasse muito bem esclarecido, para ser franco, é a primeira tomada de imagens lá pelo jornalista que estava no Brasil, que eu acho que foi claramente abusivo, a deixar a câmara ligada e a partir daí que tudo... Foi a partir daí que tudo se e, portanto, Luís, parece que já voltaste, não é? Pois, isto hoje está complicado, não percebo porquê, mas não sei o que é que vocês ouviram. Mas ouvimos até ao momento em que se fosses tu a estar na comissão de inquérito, terias dito que tudo o que eu tenho para dizer está dito na reportagem, não é? Estou? Sim. Desculpem. O que eu diria, se fosse eu na comissão de inquérito, era tudo aquilo que eu tenho a dizer já foi dito na reportagem que foi emitida.
Mais do que isso, não tenho mais. Mais do que isso, não tenho mais nada. Pois, e não tens mesmo mais nada porque Aquilo desapareceste que ele outra sabe, vez. Sim. aquilo que ele sabe é aquilo que ele publica. Tudo o que estiver para fora, se não o quis dizer na reportagem, não deve dizê-lo numa comissão de inquérito na Assembleia da República. Mas eu acho que ela não disse nada de novo, Luís. Ela repetiu que já tinha. Ela historiou o processo, mais ou menos conhecido. O que eu acho que ela fez foi uma espécie de desenho de linha do tempo, no fundo, da sua investigação. Estás a ver? Parece-me. Mas tu tens de alguma maneira razão, Luís, que é ela caiu uma ou noutra situação. Não estou a criticá-la. Repara, não estou a criticar a Sandra, não é? Sim, Porque claro. Não, estamos a avaliar o caso em si, sequer. não é? Sim. Eu acho que o papel do jornalista não é esse, sabe? Uma coisa certa, esta é uma reportagem das mais importantes reportagens dos últimos 2 anos em Portugal. Essa é que é, essa é a grande verdade. E daí ela tem todo o mérito. E marca, sim, o mérito é dela e da equipa que trabalhou com ela. E marca equipa, claro. que esta fase final do mandato do Presidente do Presidente da República, mal, infelizmente para ele, mas marca, não é? É evidente. Bom, no Porto, no Futebol Clube do Porto, atenção, parece estarem a regressar as intimidações a jornalistas. Uma equipa da CMTV foi ameaçada junto ao Dragão na sequência da derrota do Porto no Gil Vicente, salvo erro, e um grupo de 6 pessoas tentou invadir os estúdios da CMTV no Porto. Isto eram episódios que tinham desaparecido, esta intimidação de jornalistas e a pressão sobre os meios de comunicação era uma coisa que tinha desaparecido da relação com o futebol e parece que ressurgiram agora. Sim, é um facto, mas eu acho que apesar de tudo, há um microclima, digamos, também especial do Porto, não é? Porque, além dos maus resultados das equipas, também há digamos, está em curso todo um imbróglio de casos que vai lá daquele jovem que está preso, mais os 90 milhões de comissões, o Madureira, mais os 90 milhões de comissões. Portanto, há ali um caldo extremamente complicado em que fazer jornalismo, dar opiniões naquele contexto é capaz de ser um bocado complicado. Eu diria que não é uma coisa que nesta altura, não penso que seja muito repetível em Lisboa, nesta altura, ou noutro sítio, não é? Acho que há ali uma especificidade e um caldo de cultura realmente muito embora no Porto, como sabemos, já aconteceu, até houve um jornalista da TV que foi agredido. Mas tinha desaparecido. Houve muitas agressões. Muitas coisas dessas, mas tinha desaparecido. Sim, mas nunca desaparece completamente. No Porto nunca vai desaparecer totalmente, porque está na natureza de uma parte daqueles grupos de apoio ao Futebol Clube do Porto, infelizmente. E temo que isto possa agravar, porque esta auditoria, se tiver consequências, tanto em termos de investigação criminal, como provavelmente vai ter, porque tendo uma auditoria forense, terá que ser remetida ao Ministério Público e daí poderão resultar, portanto, investigações sobre os factos que lá são revelados, e alguns são aparentemente graves. Isto poderá tender a agravar-se, não é? Porque muita gente vai ser envolvida nisto, não é? Portanto, envolve muita gente, não é? Desde adeptos, claques, agentes de futebol, responsáveis do Futebol Clube do Porto. Políticos. Eu imagino o que é que ainda está para vir. Sendo que o Correio da Manhã TV tem estado sempre em cima disto. Ainda ontem deram mais uma notícia tanto sobre esta matéria, que envolve o Pinto da Costa, etc. Ainda por cima, isto numa altura em que o próprio Pinto da Costa está na situação de saúde que nós sabemos. Sim, ou seja, tanto, a componente emocional aqui pode justificar estas situações e pode agravá-las até nos próximos tempos. Admito que isso não fique por aqui. Luís, é novo isto, Luís Marinho? Este regresso? Não, estamos com muitas dificuldades de agora, há um ponto aí. Desculpa, Rui, não ouvi a tua pergunta. Não, estava a perguntar isto. Estávamos a falar do Porto, deste regresso de intimidações e ameaças sim, aos jornalistas. Achas que é um recrudescimento daquilo que já existiu? Isto digamos que isto vai por ondas, não é? Eu lembro-me aqui talvez há alguns 30 anos, ou
coisa do género, na SIC, e o Luís Marques deve se lembrar bem, que havia proibição dos jornalistas Sim. da SIC entrarem no estádio das entrar. Antas, ainda das Antas, e tiveram que entrar por força do Emílio Rangel, entraram com segurança que foi alugada pela própria SIC. Quando foi do caso de Paula. Exatamente. Bom, estamos Mas há um ponto aí que valia a pena referir. Eu não vi foi nenhuma notícia sobre o que é que a polícia fez. Pois. Eles foram identificados, não foram identificados. Pois, eu também não- foram não- presos, não foram presos, foram ouvidos, não foram ouvidos. Sabemos que houve essa tentativa de assalto, mas não sabemos que Sim. consequências é que teve. E isto é que também me parece mal. Exato. Mais uma vez, a polícia, sempre que se mete futebol, a polícia parece que tem medo de se meter no não é? É Não é? por recuso. Bom, já vamos avançar Mas, para... essa é a função deles, não é? Acho eu. Exatamente. Já vamos avançar para o tema que... Não é só o Martim Muniz. Exato. Já vamos avançar. Hoje não falamos do Martim Muniz. Não, hoje não. Hoje não. Já vamos avançar para o tema que nos traz e que nos vai ocupar boa parte do nosso tempo, que é a tomada de posse de Donald Trump. Mas deixem-me só registar aqui o desaparecimento de Oliviero Toscani, fotógrafo da Benetton. Ele disse uma coisa, e é uma declaração que tem mais de 30 anos. Se não há polémica, não há interesse. E isto retrata, de uma forma eloquente, a nossa realidade de hoje, não é? Isso mudou o marketing. Mudou completamente. De resto, eu acho que ele fez mais pela inclusão do que uma série de centenas de medidas públicas em relação a esse objetivo. Bom, Trump, capa do Público, logo na segunda-feira, no dia 20, no dia de tomada de posse do próprio Trump, que eu destacaria é Trump, segunda temporada. Achei delicioso, de facto, e é disso que se tratava. 47º presidente dos Estados Unidos. Está aí um novo mundo, uma nova ordem internacional. Aparentemente, Trump rejeita a ordem internacional tal como ela existe, mas já iremos ao discurso. Comecemos pelo espetáculo da Sala Oval, com a assinatura de ordens executivas, que de resto Trump tinha prometido, na presença de jornalistas que iam fazendo perguntas, às quais o Trump respondia como se estivessem lá em casa, na sala de estar, à conversa, a falar com os netos, não é? Aquilo não é normal, não é? Não é normal. Não, o próprio Trump o acentuou, não é? Sublinhou, não é? A primeira vez que isto está a acontecer, o Biden nunca, não fez isto, nem o Biden nem nenhum outro, não é? Não houve, que eu saiba, conferências de imprensa na Casa Branca, enquanto ele estava a assinar ordens executivas, ainda por cima foram muitas, ele ia falando coloquialmente com os jornalistas e dizendo coisas absurdas, algumas, outras interessantes, no sentido que clarificavam um pouco melhor aquilo que ele vai fazer, e ele disse muita coisa que valia a pena esmiuçar. Não, agora não vamos ter tempo para isso, mas enfim, seguramente a comunicação social o fará, porque ele disse coisas muito interessantes que não disse no discurso. Sim. No discurso. Por exemplo, uma das coisas que ele disse em relação às tarifas, explicou porque é que, quer dizer, não explicou, mas percebeu-se porque é que ele não vai aplicar as tarifas. No fundo, o que ele diz assim, o que ele diz é, se a Europa, e presume-se a China ou outros, equilibrarem a nossa... nos comprarem mais coisas, nós não aplicamos tarifas. Ou seja, isto é uma coisa transacional. Basicamente é assim. Exato. Se nos comprarem mais petróleo e gás, mas em relação às tarifas vamos ver. Isto é para dizer tanto como ele vê o mundo, não é? Ele vê o mundo nesta lógica tanto de interesse. Se os meus interesses tanto forem satisfeitos, portanto eu já não vos chateio. E disse isso e disse muitas outras coisas igualmente interessantes em relação, por exemplo, ao canal do Panamá. Explicou bem porque é que aquilo tem que ser assim e acabou. Coisa, aliás, que o Presidente do Panamá já lhe respondeu agora, tanto em Davos. Mas foi um momento insólito de toda uma operação da tomada de posse que foi muito profissional, ao contrário do que tinha acontecido em 2016, que aquilo foi um bocado caótico, o discurso foi caótico, tudo aquilo foi um bocado confuso. Desta vez não, desta vez, portanto, claramente esta equipa que está com ele, que também é normal, é muito mais profissional do que ele tinha em 2016. E o discurso dele é um bom discurso, pode-se concordar ou discordar, mas é um discurso, portanto, para aquele momento que é falar para o coração dos americanos,
muito centrado na situação da América. O que nos interessa é o nosso universo, que é muito americano, aliás, diga-se de passagem. Claro. O discurso é um bom discurso. Enfim, com todas as divergências e críticas que possam ter ao respeito ao seu conteúdo. Não há ali uma vulgarização, vou tentar Luís Marinho outra vez, não há ali uma vulgarização do peso simbólico daquela sala, Luís Marinho, naquele espetáculo que o Donald Trump encenou? Eu acho que há, mas nós estamos a falar de um novo modelo de comunicação, não é? Que Trump é assim, não é? Portanto, é completamente... tem ações completamente inesperadas, mas este modelo de comunicação que ele iniciou parece-me interessante porque tem tudo a ver com ele, não é? Portanto, o que nós estamos a assistir cada vez mais é quase o... É política espetáculo, não é? É quase o tocato lá, não é? É política espetáculo. Há aquele momento, Luís, só sublinhar este momento, ali um momento em que ele acaba de assinar e depois tem a esferográfica, não sei se aquilo é um esferográfico ou o que é, umas canetas, e ele começa a distribuir as canetas como se estivesse no futebol, num campo de futebol, a tirar bolas, não é? Começa a tirar, portanto, as canetas para a assistência, não é? E faz daquilo um espetáculo, depois aplaudiam e ele atirava outras. Bom, aquilo é um espetáculo, ele fez daquilo um espetáculo. Ele é um homem do espetáculo. Aquilo é um estilo ele é um homem ministro. De televisão, não é? Sim, claro. Sim, é um estilo como de dizia ministro, o outro, mas de filtro, não é? Para ficar grosso, para a assinatura ser grossa. É, uma grande assinatura e grossa, não é? Exatamente. Como dizia o outro, habituem-se, não é? Exatamente. Vamos ter que nos habituar. Eduardo. Há um ponto que eu acho que nós temos que perceber no Trump, no Trump segunda temporada, é que esta segunda temporada, primeiro, como diz o Luís Marques e bem, ele vem equipado de uma equipa completamente diferente e bem preparada. E por isso traz aquelas ordens executivas, vem tudo preparado. Mas, por outro lado, ele é meio presidente. Porquê? Porque ele já fez o primeiro mandato, só pode fazer mais um. E este mandato tem eleições de primeiro daqui por 2 anos. E, portanto, ele vai ter que atuar depressa. Ele vai queimar todas as etapas que puder. Isto é a prova evidente. A verdade não é que ele tomou as medidas todas, praticamente. Exatamente, porque daqui por 2 anos já se vai estar a pensar se fica ao avanço ou se vem outro tipo qualquer, não é? Portanto, ele tem pouco tempo para marcar. Atenção que há quem defenda que ele pode fazer outro mandato. Já há uma corrente para que... Claro, mas enfim, seria... Não é continuado, como não é seguir. Sim, há uns gajos que dizem que a Constituição permite. Também, pelos vistos, também se pode assaltar o Capitólio e matar a polícia. Pois, e inocentá-los depois. Mas ele fez, não é? Não, aliás, ele amnistiou-se ele próprio, não é? Também, no fundo. Não, mas também aí é preciso também dizer o seguinte: o que aconteceu com o Biden foi uma vergonha. Quer dizer, ele inocentar-se a ele próprio, ele não, à família. No último ato, portanto, como presidente, é uma coisa que fica muito mal ao Partido Democrata. O Partido Democrata vai ficar com essa mancha nos próximos anos. Aquilo não se faz. Não é? Ele já tinha feito isso anteriormente com o filho e agora foi para a família toda. Não lhe fica bem. Pois não. Bom, mas o que nós vamos... habituem-se, como dizia o Luís Marinho, que é o estilo vai ser este, não é? A reação imediata que ele teve em relação à bispa de Washington, que lhe pediu para ele ter misericórdia. O Deus que o salvou era o Deus que o podia inspirar para ser misericordioso com os imigrantes e com a comunidade LGBT. E ele reagiu imediatamente, chamou a radical de esquerda, que tinha sido um culto absurdo e que pouco inteligente. Ele vai reagir permanentemente a todas as pessoas que lhe levantem a voz, ou que pelo menos o contrariem em alguma coisa. Vai reagir e vai reagir com o apoio. Sem dúvida. É preciso reconhecer o seguinte: ele foi totalmente coerente com tudo o que disse antes. Podemos gostar ou não gostar, mas ele foi totalmente coerente. Primeiro, claramente definiu uma estratégia nacionalista e isolacionista. Saiu já da OMS, saiu dos Acordos de Paris, denunciou uma série de acordos, portanto, de comércio. Todos os acordos multilaterais.
Ou seja, acentuou claramente tanto uma estratégia isolacionista, que aliás é tradicional entre os republicanos. Afirmou uma estratégia, uma política de autoridade e de poder. Nós mandamos. Nós estamos muito centrados na nossa política interna, mas nós mandamos. Nós, quando e os outros é que precisam de nós. Exatamente. Depois, em termos económicos, reafirmou o seu protecionismo. Vai mudar o mundo se ele aplicar aquilo que disse, coisa que, aliás, começou por não fazer. Não é? Remeteu para uma comissão para que vai analisar, portanto, as deslealdades económicas. Vamos lá perceber o que é que isso é. E depois há aqui uma agenda altamente conservadora, não é? Profundamente conservadora, não é? E tradicionalista. Não? No fundo, nós estamos aqui perante uma contra-revolução cultural. Nós tivemos uma revolução cultural, entre aspas, que foi a agenda woke, não sei quantos, as entidades, e agora temos uma contra-revolução em que o que vale são os valores aos dois sexos, só há dois sexos, os valores da família, o valor da tradição. Ou seja, há aqui, portanto, uma alteração substancial na agenda cultural e no enquadramento cultural do que é desta nova América. E isso vai marcar a América de forma muito clara, mas vai marcar o mundo também, não é só a América. O que é curioso é que ele não é um exemplo para nada, não é? Ou seja, sim. Quer dizer, do ponto de vista moral e ético, não é? Até a própria vida pessoal dele é uma coisa extraordinária. E há uma coisa que me impressionou, ao princípio até pensei que era fake, mas que é quando ele confunde a Espanha e diz que é um brick, não é a Espanha. Sim, mas isso é de um primarismo. Mas o homem não pode saber tudo, não é? Que o Colombo era espanhol ou que estava ao serviço do rei de Espanha. Eduardo, nós é que já nos esquecemos, mas com o Bush filho aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele não sabia onde é que ficava o Brasil, nem onde é que ficava Portugal. Portugal ninguém sabe. Não é? Mas sabemos nós e mal, também trocava países e continentes. Isso é uma tradição dos políticos americanos, que é não saberem tanto o que é que se passa no resto do mundo. Mas também é demais. Luís Marinho, está inaugurado ali uma nova ordem mundial, um novo mundo. É um princípio, não é? É o princípio de um novo mundo. Vamos ver para onde é que dá, mas de facto é um princípio. Eu concordo absolutamente com o Luís Marques, que o homem foi absolutamente coerente com as promessas que andou a fazer. Só se esqueceu para já de uma e esperemos que não a cumpra, que é, esperemos que o homem não entre pelo Canadá adentro, não é? É a única coisa que... Ele também não disse bem isso. Ele disse que o Canadá devia ser o 52º Estado americano. Pois, ele não prometeu... Pois, mas quer dizer, como ninguém no Canadá parece querer... Mas não sei o próximo primeiro-ministro do Canadá é um conservador, parece que alinhado com ele, sabe-se lá. Olha, pois, nunca se sabe. Isso, de facto, o mundo está tão imprevisível... Não falou da Groenlândia, isso é que ainda não falou. E da falou Groenlândia na conferência também de imprensa? Falou. Na conferência de imprensa? Falou. Não, sim, na das conferência de imprensa assinaturas falou da sim. Groenlândia, sim. Então escapou-me, o que é que ele disse? Falou, não, explicou aquilo que já se sabe, não é? Que eles não têm nada a ver com os dinamarqueses, não gostam dos dinamarqueses. Isso é verdade. Portanto, Isso é verdade. E, portanto, mas também não gostam dos americanos. E vão-se entender com os americanos, tranquilamente. Para furar e para tirar. Exatamente, para começar a furar logo de manhã, às 6 da manhã. Comprar aquilo na hora. Bom, vocês já sei o que é que vão dizer, mas eu acho que os chineses dão-lhe a volta ao Trump. Eduardo Oliveira e Silva. Tu devias ter visto o ar do Eduardo a dizer isto. É uma clara provocação. Em qualquer lado. Eu sei coisas que vocês não sabem. Exatamente. Os chineses vão dar a volta a isto. Bom, Luís. Eu ao telefone com Pequim para ontem. Luís Marinho, tu que estás à distância e depois és prejudicado, não é? Nestas conversas. Olha, o Elon, para usar a expressão do Trump, o Elon Musk fez a saudação nazi ou não fez a saudação nazi? Porque isto é uma coisa que preocupa as pessoas, não é? Eu acho que, em primeiro lugar, o homem pode fazer as saudações que quiser, porque eu acho que ele é tolo, quer dizer, tolo somos nós, enfim, mas que ele tem ali um problema qualquer e gosta de se exibir, portanto, eu acho que aquilo não é. Eu acho que aquilo não é e perdemos-lo. Não é uma saudação. Não é uma saudação nazi. Coisa que eu também concordo. Isto é um jogo. O que estamos a fazer é um jogo. Luís Marinho diz uma frase e nós interpretamos a frase que ele diz. O que é extraordinário. Não, mas eu também concordo com o Luís. Acho que não é uma saudação romana. É uma saudação romana. Aquilo é um movimento. Portanto, acho que ele estava a pensar, já estava a pensar em Marte, não é? E está a apontar para Marte. Sim, Luís.
Não. Eu acho que é uma provocação absoluta, e ele não é nenhum palerma que faça aquele gesto sem ter uma segunda intenção. Acho que ficou-lhe mal. As declarações do Bom, Scholz... embora eu depois hoje ouvi o Netanyahu isso é uma coisa. a tolerar o gesto e dizer que não é bem assim e tal. Mas Portanto, a reação do Olaf Scholz lá em Davos não foi... Teve ali foi uma boa intervenção no início e depois na parte final deixou cair um bocado o pé para o chinelo, não é? Eu vi Quando aquilo disse como que uma nós na saudação Europa a nossa liberdade não admite a extrema-direita, não é? Não, tanto a extrema-direita está implantadíssima eu na... gostava de saber, então é porque é que o Sr. Scholz deu 10 mil milhões de euros para o Sr. Musk construir uma fábrica tanto na Alemanha. Na Alemanha. Não foram 10 milhões, foi isso. 10 mil milhões de euros que deram ao Musk. Devia estar calado, não é? E também a extrema-direita alemã também é especial, porque, pelos vistos, a líder é casada com uma senhora, não é? Portanto, é uma extrema-direita também que não se enquadra lá muito no Trump, não é? E é asiática. Não? Que é imigrante. É imigrante. Ou filha de imigrante. A extrema-direita já não é o que era. É outra realidade, não é? Muito bem. Vamos então... Mas há um tema interessante para ver, portanto, se que o nosso amigo Edi tem razão ou não, que é ver o que é que vai alcançar o TikTok. Sim. Pois, porque se os chineses concordarem em vender 50% do TikTok nos Estados Unidos, claro, a operação nos Estados Unidos, ao Elon Musk, aí posso começar a concordar contigo, que há mais qualquer coisa que nós ainda não sabemos, mas vamos saber rapidamente. Não te esqueças disso. Não. Muito bem. Luís, estás aí ainda? Não. Não estás. O interior do país é isto. O interior está uma desgraça. Não há cobertura. Temos que falar para o governo tem que tomar conta disto. Eles Espanha então não se consegue, em Espanha não se consegue telefonar para uma população a 30 km de Lisboa. É extraordinário. Bom, eu gostava agora de que nós aproveitássemos esta parte final antes dos enigmas para comentarmos aqui rapidamente esta notícia de um deputado do Chega que supostamente rouba malas nos tapetes dos aeroportos, não é? Altos quadros que acumulam funções como diretores de uma coisa e como tarefeiros de outra. O Bloco de Esquerda que despede funcionários, mães que estão a amamentar, o que dizem as notícias. São situações, todas elas graves. Eu acho que este caso do Maleiro, não sei, é uma coisa, deve ser uma coisa patológica, porque se é verdade que o homem tinha aquilo guardado depois em casa e depois as fotografias das casas que eu vi, aquilo é um bocado sinistro. Portanto... Está ao nível portanto, da andota, não é? Da andota e ao nível... Ele é um transfuga do Partido Socialista, daqueles que apareceu... Eu vi no... Ele vem do Partido Socialista. Chama-se Miguel Arroja. Arruda. E aquilo que me dá a ideia é que o Chega está cheio de gente assim, não é? Quer dizer, não quer dizer que seja tudo igual e tal, mas há aqui uma característica um bocadinho truculenta, porque os discursos dele também foram muito truculentos. Mas, relativamente ao caso do Bloco de Esquerda, é extraordinário. Fizeram o despedimento como qualquer patrão reacionário fascista, não é? Que é o que eles diriam, e depois a imprensa calou-se. Ouviu-se assim umas coisas, agora só se fala do homem da mala. E quanto ao resto... Não é verdade, não é verdade. Muito pouco. Não, mas está bem, mas as televisões não se calam com o homem da mala. Não tens razão. A notícia vem na sábado, vem no Correio da Manhã e desapareceu com o homem da mala. Ainda hoje... Não estás... É um Vês pouca televisão. Hoje de manhã, todas
todos os canais de informação que eu tive a fazer, deram a notícia. Até porque hoje de manhã o Bloco de Esquerda reagiu, fez um comunicado sobre isto. E reconheceu, aliás. Pois, Fez uma queixa à ERC. Mas hoje, declarações de hoje da senhora Mortágua a reconhecer que, tanto, isto foi um correu não mal. vais comparar a dimensão, o eco das coisas, Luís. Agora, depois há outra coisa... O que eu te estou a dizer, estou a defender a comunicação social. Tu estás a dizer que a comunicação social não acompanhou. E não é verdade, isso não é verdade. Não acompanha na mesma proporção e acho que é mais grave ainda ao caso Não, mas a questão da mala é muito mais... É mais gira. Mais palpitante. Agora, quanto a uma outra questão substancial que é aquela história do INEM, e eu aí acho que tem que se tomar uma atitude em Portugal, porque ou as pessoas são bem pagas, ou não se pode andar nisto tudo ao pescate, não é? Quer dizer, porque ele, não sei se repararam que ele afinal não era diretor do INEM, quando era chefe responsável. Tinham arranjado, porque a diferença entre ser responsável e ser diretor era nenhuma, mas sendo responsável podia acumular com outras coisas. Assim como há médicos que vêm operar a Lisboa, outros que vão operar não sei onde, e portanto há imensos casos em que eu acho que é uma espécie de pescados que as pessoas fazem, não chega ao salário, tem um salário de 2.000 euros que depois acham que é muito, há cidadãos que acham isso uma brutalidade, e entretanto as pessoas acabam por ter mais uma série de atividades autorizadas. Luís, espera aí um bocadinho, deixa-me ouvir o Luís Marinho agora, porque ele está tentado com alguns problemas. Está com um slot de entrada. Está com um slot de entrada agora. Então vá. Luís Marinho. Eu perdi um bocadinho o contacto convosco. Sim, nós já estamos agora na fase do roubo de malas e de despedimentos no bloco e de altos quadros que acumulam como pescados. Estou. Alô? Sim. Não me ouviste, portanto? Ouvi. Isto está sempre a desligar, não percebo o que é que se passa. Mas eu lembrei-me sempre daquela canção Olha a mala, olha-me na linha de mão, não é? E de facto eu concordo com o que o Eduardo estava a dizer. Isto só pode ser uma coisa do foro patológico, não é uma coisa normal. Andar a roubar malas no aeroporto é como, não sei se vocês leram já hoje a crónica do João Miguel Tavares. Sim. Quer dizer, é para ladrõezinhos de vão de escada, não é? Sim, pilha-galinhas, não é? É um bocado pilha-galinhas, não é? Pilha-malas. É uma coisa um bocadinho estranha para o indivíduo que ele também naturalmente não sabe como é que foi eleito, não é? Mas nem sabe bem o que é que há de fazer ali na Assembleia, para além de dizer assim uns disparates, umas gritarias e tal, mas de facto é estranho. Eu acho que só pode ser uma doença qualquer, não é? Luís Marques, a questão... Havia uma coisa de nota, que era, ele levava 2 malas, não é? E eu pensava que ele depois metia as coisas de uma mala na outra, mas não. Metia a mala dentro da mala. Exatamente, ele levava uma mala grande, roubava uma pequena e metia a pequena dentro da grande. Isto realmente é muito elaborado. Sim. O homem tinha que... Há umas malas grandes que engolem as outras. Eu já vi umas coisas nos aeroportos sobre roubos, mas ele ainda não estava nessa fase de sofisticação. Não. E qual era o critério? Qual era o critério do roubo das malas? Não é? Ele levava as malas, não é pela mala, é porque estava dentro da mala. Agora, há uma coisa que... Pelo aspecto da mala. Eu não sei se vocês ouviram ontem uma intervenção na SIC de um advogado, que eu não me lembro o nome, e que vai ser extremamente difícil provar aquilo tudo, porque tem que haver queixa, tem que haver uma série de formalidades, porque ele apanhar uma mala e levá-la não significa que... Sim, pode ter levado por engano, não é? Pode ter, e depois é preciso que haja queixa. Não, aliás, mas há as câmaras do aeroporto, não é? O indivíduo chega a Açores, dizia isso, que aquilo é por engano, e dizia ele, a mim também já me mas aconteceu, várias vezes eu não troquei é? malas, portanto, ou seja, o problema das malas nos Açores é um problema crónico, não é? Porque não é só outras também. A mim também já uma vez troquei umas malas, e ainda por cima foi na Colômbia, para troquei uma mala, levei uma mala que não era minha. Isso é perigoso. E na Colômbia era perigoso. Tive muita sorte. Mas nos Açores não é crónico, porque o outro indivíduo dos Açores, que agora não me lembro o nome, que do Chega também, diz que já lhe aconteceu várias vezes. Luís Marinho, ainda estás aí? Luís? Espero que sim. Sim, estás. Sim, estavas então tu a dizer... Não, era só para acrescentar para concluir. que, atenção, que ele estava a ser seguido já há um tempo, não é? Sim, aliás, através das câmaras do aeroporto, portanto, perceberam bem o esquema dele. E, segundo parece, encontraram uma série de coisas em casa, acho que aqui na Casa de Lisboa, estou a seguir as notícias que li, não é? E os trapinhos uma série de artigos que estavam nessas malas.
Portanto, mas é aquilo que eu digo, quer dizer, é um lado. Muito bem, nós vamos já seguir para os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, começo por ti, Luís Marinho. O meu enigma é um plágio, e peço desculpa já ao Correio da Manhã, de dia 18 de janeiro, mas achei tão interessante que eu próprio assumo, ou por outra, vou atrás deste enigma. O título é PS chama o António para Belém, mas qual? Eu de facto também tenho esse enigma. Será António José Seguro? Será António Vitorino? Será o António Sampaio da Nova? Qual será? Que António o PS tem na manga? Esse é um grande António enigma. Costa não é certeza. O António Costa não é, certamente. Pois, Muito isso bem. não é de certeza. Quanto vale, este é o meu enigma, quanto vale uma estrutura cuja direção está sistematicamente a ser substituída? Podem fazer palpites. Pouco ou nada, certamente, digo eu. Falo da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. O primeiro CEO levou 1 ano para tentar pôr a estrutura a funcionar, não por responsabilidade dele, com toda a certeza. O segundo durou pouco. Vamos na terceira nomeação em 10 meses com este governo. Para que é que serve a direção executiva do SNS? Este é o enigma. Isso é um grande enigma. Acho que nem eles sabem. Mas valia ter acabado com aquilo. Exatamente. Não tenho dúvida. Bom, eu volto aqui ao tema que já falámos, que eu já falei, tu próprio também já falaste, que é a questão do Bloco de Esquerda. Porque o Bloco de Esquerda está a aprender à sua custa as regras do tão odiado capitalismo, não é? E da economia de mercado. E uma das regras mais conhecidas do capitalismo é que não se deve gastar mais do que aquilo que se recebe. Coisa que eles aplicaram, não é? Despedindo pessoas, algumas, contrariamente àquilo que defendem, pessoas grávidas ou tentam amamentar as crianças. 30 enfim, pessoas. mas a justificação é reduzimos as receitas, tivemos que reduzir os custos. Eu espero que da próxima vez que tivemos aí casos em que empresas que despedem os seus trabalhadores porque as receitas baixaram ou porque estão em crise económica, o Bloco de Esquerda mete a viola no saco e lembre-se do que é que faz. Não? Não, e saiba responder ao enigma dos custos e das receitas. Não é? Já agora. Eu Eduardo Oliveira Silva. não é enigma, é lembrar uma pessoa que desapareceu nestes dias, o general Rocha Vieira, que foi uma figura marcante da vida portuguesa, pelas funções que teve, pela circunstância de ter sido sempre reconhecido pelos presidentes da República e indicado para cargos sucessivos. Ele foi o representante da República, o Ministro da República nos Açores, foi o último governador de Macau. Há, aliás, uma imagem simbólica dele a receber a última bandeira, que é até comovente, e eu acho que ele também teve como chefe de Estado-Maior do Exército uma atitude muito radical, quando, e muito bem, mandou compulsivamente o Otto Saraiva Carvalho para a reforma, para a reserva. E, portanto, um grande homem que se perdeu esta semana. Sublinho isso, conheceu e, provavelmente, ele é também um grande sportinguista, e conheceu em Macau, teve nessa cerimónia, e ficou ali um problema na sua carreira que uma grande injustiça, não é? Que o impediu de ser candidato à presidência da República. Uma história um bocadinho mal contada. É verdade. Que ainda hoje misteriosa, que enfim, o impediu de capitalizar tudo aquilo que tinha feito em Macau e, sei lá, podia ter sido presente, e não foi. Muito bem, deixo aqui apenas mais uma nota. José Mourinho, lança um vinho do Douro, um grande vinho do Douro, pelo preço deve ser mesmo um grande vinho, que se chama The Special One. Acho o nome interessante. E o preço? 120 euros. 120 euros isso é um a bilhete, garrafa. isso é um bilhete de bancada central. Mas eu acho que o Mourinho não tem uma única parreira. Pois não. Muito bem, termina aqui mais uma sessão. Já o Luís Marques tem. Exatamente. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.